na sua casa, porque nós estamos vivendo dias de sequidão, dias de deserto, mas no deserto os milagres acontecem. Então, nós temos visto, né, pessoas passando por períodos de muita escassez, em vários sentidos, escassez na saúde financeira, escassez nos relacionamentos, escassez em relação aos medos, os temores têm tomado conta, né? São dias difíceis que todos nós, coletivamente, mundialmente, fomos removidos da posição de conforto na qual nós estávamos acostumados. Mas mesmo em meio a esse tempo, o Senhor abençoou o seu povo. E eu sei que se nós abríssemos oportunidade aqui, teriam testemunhos maravilhosos de gente que está prosperando como nunca prosperou antes. E quando o Senhor nos faz prosperar, nós precisamos entender que é para a glória dele. Ele tem um objetivo final nisso, sabe? Não é só para que nós sejamos engrandecidos, não. Isso faz parte do plano dele, para o povo dele, em toda a história da humanidade. Então, esse versículo, são versículos que quando começaram as lives, nós compartilhamos na internet, se eu não me engano, na primeira semana ainda, mas eu gostaria de reler com os irmãos antes de nós orarmos. Olha, ele fala, né, o pessoal tinha acabado de sair do deserto, estava entrando na terra prometida, e o Senhor fala o seguinte para eles: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Essa promessa aqui, eles estavam falando, a terra prometida, física, essa prosperidade, essa abundância, era uma figura da vida eterna para nós. Então, Deus fez com que isso acontecesse com o Israel de Deus, com o povo de Deus, para que nós, quando Cristo viesse, pudéssemos crer nessa mesma prosperidade na vida eterna, através de Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, ele vai falar, verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Na história do povo de Deus, não tem nenhum momento sequer que o povo não passe por momentos difíceis. E hoje esse tempo não é exclusivo do povo de Deus. Ele é, como eu vou repetir novamente, mundial. Mas quando o Senhor permite que nós passemos por dificuldades terríveis, como o Fagner diz, que você vê assim, não tem solução, é o último, e agora, tudo isso é para provar o nosso caráter, para ver se nós obedecemos os mandamentos, se nós amamos a Deus de verdade ou não, sabe? Então, na escassez, você sempre tem uma escolha de obedecer a Deus ou fazer do seu jeito. Ontem nós estávamos num evento e a gente compartilhava que Deus nos dá uma estrutura para seguir na palavra. Só que para nós é muito difícil, porque para fazer a vontade de Deus eu tenho que negar a mim mesma. E negar a mim mesma implica num sofrimento pessoal, em algo que eu considero perda, humilhação. Então o Senhor nos leva para situações exatamente assim, situações que nós não podemos controlar, a humilhação, a dificuldade, para que o nosso coração seja provado e fortalecido nele. Não é para nos matar, para que nós nos percamos, né? Abandonemos a fé, pelo contrário, é para que a gente tenha um entendimento que ele realmente é tudo do que a gente necessita. E cada vez que você, na dificuldade, se agarrar mais a Cristo, você vai ver ele de uma maneira que você não tinha visto ainda. É como a frase lá do Aslan, né? De Nárnia, que a Lucy fala: uau, Aslan, você cresceu. Não, eu não cresci. É porque quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, eu fico maior para você. A gente consegue compreender que Deus é sempre maior, maior, maior e maior. E é isso que ele está fazendo com o seu povo nesses dias. O Fagner falou aqui, né, que o Senhor não nos blinda, e é verdade, ele permite que os sofrimentos aconteçam,
Mas o Senhor Jesus, mesmo que a morte chegue na minha casa, na sua casa, ninguém pode nos arrebatar das mãos dele, da morte eterna. Ninguém pode nos levar para lá, sabe? Nele nós temos essa confiança de que mesmo que aconteçam coisas difíceis aqui, essa prosperidade que o povo viveu em Canaã, nós teremos para sempre em Cristo Jesus. E o último versículo que eu quero compartilhar antes de nós orarmos. Sim, ele fala novamente que Deus havia feito com o seu povo. Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E esse capítulo continua exaltando todas as coisas que Deus havia feito o povo experimentar naquele tempo de sequidão. Então eu li esse texto para você não desanimar. Para você, se você já se chegou, se você já foi dedicado em oração, agora é um tempo que você precisa se dedicar ainda mais. Deus fez isso para que o povo entendesse que Ele é tudo. Não é Ele é alguém que eu falo domingo de manhã. Não, Ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me guia, Ele é quem me alimenta, me veste, me ajuda a administrar as coisas. Deus é tudo. Tudo, Ele que me salva. Então, todas as capacidades que eu tenho é porque Ele me dá, sabe? E no meio da prosperidade, da alegria, é muito difícil a gente enxergar isso. Porque a gente vê as habilidades que Deus nos dá como méritos nossos, né? E nós conseguimos, mas foi porque Ele nos sustentou. Então, nesse período de oração, eu queria que nós começássemos, você orar por você, pelas suas causas, pelos seus pedidos. E nisso você não reclamasse mais. Fala, Senhor, me perdoa porque eu reclamei. O Senhor me tirou do conforto, mas eu quero aprender o que o povo aprendeu. Que o Senhor é tudo para mim. E, gente, deserto não dura para sempre, sabe? A nossa vida é assim, é de ciclos. Um dia você está passando por uma dificuldade numa área da sua vida. No outro dia você está vencendo lá e está ajudando outras pessoas. A gente não conhece o amanhã. Mas o nosso amanhã, o nosso presente muda. Mas o nosso Deus não muda. Por isso que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, mas tem que estar nele, em sua palavra. E por que a gente tem que orar? Como a Ana Carita falou aqui no começo do culto. Porque quando eu oro, a tempestade que está dentro de mim, ela se acalma. Ela se acalma. Mesmo quando tudo fora não muda, Deus me traz a paz que eu tanto preciso. Sabe? Então nós vamos orar agora por nós mesmos, pelos irmãos aqui da Igreja Batista. Nós vamos orar pelas pessoas que estão aí na internet, pelas pessoas que estão nos hospitais, as equipes, todos os pedidos, os clamores desse tempo. E, em especial, eu queria pedir que nós orássemos pela família da Lohane e do Mário. Infelizmente, o padrasto dela, que era como um pai, o marido da Nília, faleceu ontem de manhã de Covid, né? Foi uma perda muito triste, ficou internado alguns dias. Então, a família está sofrendo muito e muitas outras famílias estão sofrendo, mas essa família é uma família daqui, né? Querida, próxima. Nós orássemos também pela família Cavalcante, lá do Monte da Santidade, outra igreja, ali na Ricardo Paranhos, que o pastor de Hidrolândia faleceu e o filho faleceu, com 7 dias o pai faleceu. A esposa soube a notícia hoje pela manhã, pastora Leomildes, e desmaiou, ficou muito triste, são muitas perdas em muito pouco tempo, né? A gente não foi criado para a morte. A irmã da Gia, Elaine, diabetes descompensado. Né? Então, são muitos os pedidos. Né? Não vou conseguir falar todos aqui, mas eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e refletisse nisso, sabe? Que se você está passando por provas hoje, dificuldades, Deus está te dando a oportunidade de você escolher Ele. O seu caráter está sendo provado. O seu amor a Deus, a sua obediência. Nossa, pastor, Deus está me punindo, me castigando. Não, Deus está te fortalecendo, te fazendo a imagem do Filho dele. Nas maiores dificuldades da nossa vida, você tem a decisão de falar, ou eu vou fazer do meu jeito, ou eu vou me submeter
a Deus. E isso é muito difícil, porque ninguém consegue se submeter a Deus se não for através de Cristo. Então eu preciso morrer para mim mesmo, deixar Cristo habitar em mim, para que eu consiga cumprir a vontade de Deus. Amém? Então vamos orar. Primeiro você vai colocar a sua vida diante do Senhor, né? E nós vamos orar pelas outras causas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos essa manhã, porque o Senhor nos trouxe para te adorarmos, para reconhecermos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Senhor, e nessa manhã nós queremos dizer que nós nos submetemos ao Senhor. O Senhor, Pai, é o dono da nossa vida. O Senhor é o nosso Rei. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração como do teu Filho Jesus, que tinha um coração como o do Pai. Senhor, nós queremos amar o que o Senhor ama e rejeitar e abominar o que o Senhor abomina. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nas dificuldades a escolhermos o Senhor, Pai, e não o nosso jeito de resolver as coisas. Nós pedimos perdão ao Senhor, Deus, por toda desobediência do nosso coração, por toda rebeldia, por toda idolatria que nós temos por nós mesmos. Oh, Deus, ajuda-nos a aprender com o teu povo. Nós queremos viver eternamente com o Senhor e nós sabemos que teremos essa vida pela fé em Cristo Jesus. Mas nós não queremos permanecer no mesmo lugar. Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações, Senhor, as provações, a ter o nosso caráter transformado, moldado. Se há alguém aqui, Senhor, chateado com o Senhor, porque o Senhor tirou a zona de conforto, tirou do lugar em que ele se sentia seguro. Eu peço, meu Deus, que essa pessoa possa se sentir segura nas suas mãos. Mesmo que ela não entenda o que está acontecendo agora, que ela possa olhar para o futuro com esperança de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Senhor, nós colocamos também todos os pedidos, porque são muitos diante de Ti. Senhor, as famílias enlutadas que estão sofrendo, em especial a família da Lohane, do Mário, que perdeu o Alexandre, Senhor, ontem. Deus, consola, Senhor, a Anília, Senhor, o Gabriel, o filho, consola os netos, Senhor, consola a Lohane, ele era muito querido, Senhor. Abençoe essa casa, traz o consolo que só o teu Espírito pode trazer. Consola também a família Cavalcante ali, Senhor, com tantas perdas em tão poucos dias. Consola todos os que estão sofrendo, visita os hospitais, as equipes médicas. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, que esse tempo passe logo. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão desempregadas, Pai. Traga recursos, Pai. Move, Senhor, os cristãos que estão prosperando, Senhor, com generosidade para abençoar também os que não têm. Senhor, nós pedimos também, Senhor, por todos os autônomos, profissionais liberais, que o Senhor possa dar o dom de administração para eles, que ali, Senhor, o Senhor possa multiplicar a botija, Senhor, que não falte o azeite, que não falte o pão, Senhor, que eles sejam abençoadores, Senhor, neste momento dessa geração. Senhor, nós clamamos também, Senhor, por todos os irmãos, Pai, que têm esfriado na fé. Renove-os, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a nossa manhã, abençoe a nossa semana, torna-nos sensíveis, Senhor, porque o Senhor nos criou para esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a entender qual é a nossa função agora, Pai, para que a sua luz brilhe e resplandeça através das nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar e, olha, pega essa lista aí no WhatsApp, viu? E vai orando, vai colocando cada pedido diante de Deus, tá? Se ficar muito longo, você não conseguir fazer tudo de uma vez, parcela, ora cada pedaço do dia, um pedacinho da lista, tá bom? Jesus abençoe os queridos. Amém. Glória a Deus. Gente, nós temos que entender que a gente ora e Deus faz o que Ele quer. Por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque o mendigo, quando pede algo para alguém, ele não exige o que o cara vai dar, não. A gente pede, Deus faz a vontade dele. Essa semana uma pessoa falou assim, por que Deus não curou fulano e ele morreu? Cara, não sei. Mas ele podia ter curado? Claro.
Ele tem poder para curar? Claro que tem. Mas por que ele não curou? Não sei. Mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não compete a mim questionar se ele fez ou não fez do jeito que eu queria. O nosso problema é que a gente quer mandar em Deus. Desde o Éden é assim. O homem queria ser como Deus. Hoje, as pessoas querem defender como se o homem pudesse se salvar. A gente vinha conversando isso ontem, voltando da chácara, porque nós fomos comemorar o aniversário do meu cunhado, e voltando da chácara, a gente voltou falando, as pessoas têm uma dificuldade de deixar Deus ser Deus. Poxa, por que Deus não acabou com o coronavírus até agora? Não sei. Você queria que ele acabasse? Claro. O Fagner falou, tanto que é bom a gente reunir, comer junto, saudade do café da manhã, saudade de tudo. Então nós estamos em dias que nós temos que orar mais. Se a coisa está feia, ore mais. Se você está emburrado com alguma coisa, ore mais até desemburrar. Deixa o burro sair. Entendeu? Entendeu? Se você anda grilado com alguma coisa, fala, Senhor, tira essa nhaca de mim. Nós somos muito assim, a gente é muito alma. E nesses dias o que nós mais precisamos são milagres. Por isso que eu escolhi os 7 sinais do Evangelho de João para a gente trabalhar. Nós já estamos no 4º. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 6. Hoje eu quero falar que Jesus é o pão da vida. Mas eu vou falar de um milagre, um sinal que ele fez. João chama de sinal porque aponta para algo. Você pode ver uma placa ali embaixo assim, ó, proibido isso. Ou tantos metros você chega no lugar. É um sinal. Não quer dizer que você está no lugar. Mas em João capítulo 6, a partir do verso 1. João 6, a partir do verso 1 já está no telão. Obrigado, Bruno. Cara, você faz uma falta, que você sabe mexer nesse trem e a gente não sabe. A pastora ficou perdida aí semana passada. Nós temos que treinar mais gente para você ter folga também, né? João capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler o relato da primeira multiplicação de pães e peixes. A gente vê isso também nos outros evangelhos, mas o evangelho de João chama isso de sinal, apontando para alguma coisa diferente. E essa manhã que em nome de Jesus você saia daqui convencido de que Deus é soberano e Ele controla o que Ele quer. Ele salva quem Ele quer, Ele faz perder quem Ele quer, Ele cura quem Ele quer. Eu voltei ao trabalho para o hospital essa semana, e quinta-noite eu estava lá no Hospital Renascense. 24 horas depois, o Alexandre faleceu. Ele estava lá. Estive cantando nos corredores, na porta da UTI. Mas, como eu queria ter certeza que Deus vai fazer o que eu quero na hora que eu peço. Mas não é assim que funciona. Nós temos um Deus soberano no céu, nós precisamos deixar Ele ser Deus. Ele fazer o que Ele quiser. Poxa vida, mas Deus é muito injusto. Por que uma criança morreu? Um dia nós vamos entender tudo. Aqui a gente não entende, até porque nessa terra não vai ter justiça, gente. Ah, mas às vezes acontece justiça. Às vezes uma pessoa é presa porque fez errado, ok, mas às vezes não. Por que tem homens que às vezes aprontam tanto e parece que a vida está tudo bem? Um dia todo mundo vai prestar conta, gente. Eu fico imaginando, eu não sei se você já fez prestação de contas com alguém, mas imagina alguém chegar, pegar um papel e falar assim, ó, você fez isso? Não, isso aí eu não lembro não, mas você fez, está anotado aqui. Ah, mas você fez isso e isso. Não, isso aí não, que absurdo. Você pensou isso? Pensei, não, pensou naquele dia assim, assim, assim. Porque Deus sabe, Deus nos conhece, melhor do que nós mesmos. Por isso que você não pode brincar com a sua natureza. A nossa natureza é muito pecaminosa. João 6, a partir do verso 1. Depois disso, atravessou Jesus o mar da Galileia, conhecido como também mar de Tiberíades. Verso 2. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos. Era quase o tempo da festa da Páscoa judaica. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para colocar Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer.
Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para todo mundo. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos cheios de sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele era o profeta que haveria de vir ao mundo. 15 e último, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Vamos orar de novo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a igreja. Nesses dias nós temos alcançado tantas pessoas para estender a mão e ajudar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela fidelidade dos irmãos, que têm sido corretíssimos, Senhor, com seus dízimos e ofertas. E com isso nós temos, Senhor, mantido essa obra e sustentado também pessoas que necessitam. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Pai, eu peço em especial que o Senhor fale conosco através desse texto. Fala conosco, Senhor, pois só o Senhor pode falar conosco e nos convencer. Eu posso tentar me convencer, eu posso tentar tomar uma decisão, mas se o seu Espírito não convencer meu coração, ou o coração de qualquer um que está aqui, ou que está nos assistindo, nós não teremos resposta nenhuma disso. Te agradeço, Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco. Derrama sobre nós a tua vida, derrama sobre nós cada dia mais do Senhor. Fecha a boca dos falsos profetas, que têm ensinado que a Bíblia não diz, que têm ensinado as pessoas que Deus é injusto, que Deus é mau, se Ele faz algumas coisas. Pai, em nome de Jesus, cale a voz dos falsos profetas. Que em nome de Jesus possamos entender qual é a sua vontade, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável. E mesmo que venham momentos ruins na nossa vida, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor está, como o texto que foi lido de Deuteronômio capítulo 8, nos trabalhando, nos provando, às vezes no deserto, para ver onde está o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração como o de Cristo. Ajuda-nos a enxergar como Jesus enxerga. Peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Bom, esse é o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes. A gente vai ver que Jesus vai fazer isso de novo depois, mais para frente, mas nós não vamos nesse texto hoje. E esse é o 4º sinal. Por que chama de sinal? Vou falar mais uma vez, porque está apontando para alguma coisa. O que João queria mostrar? Que Jesus era rei, que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Porque se algum judeu que esperava o Messias pensasse assim: ele precisa fazer milagre, ele precisa parecer com Deus, ele precisa fazer coisas extraordinárias, Jesus provou tudo aquilo. Ele provou que ele era o Salvador de tudo, fazendo as coisas que ele fez. E ele já tinha feito muitos milagres, mas esses 4 primeiros são os que João relata e enfatiza. E a multidão seguiu Jesus. A gente vai ver que João escolheu 7 desses sinais, 7 dos milhares de milagres que Jesus fez. Você vai ver até no último versículo de João, que se fosse contar todos os milagres, não caberiam nos livros. Mas ele escolhe 7 para apontar que Jesus era o Messias, para mostrar que Jesus era o Salvador do mundo. É Jesus quem te salva, você não se salva. A pessoa fala assim: não, mas eu tenho que decidir me salvar. Isso é falta de respeito com a palavra de Deus, porque a pessoa, ela precisa enxergar que sem Deus ela não faz nada. Sem a obra de Cristo na cruz, nós não podemos fazer nada. Então eu não me salvo. Eu não faço força. Esse mês, abril começou, vou fazer força para me salvar. Se você fizer força, vai sair outra coisa aí. Então não adianta. Mas eu controlo as minhas decisões. Eu sei que tem algumas coisas que nós controlamos, mas todas elas são contaminadas pelo pecado. Quando eu vou escolher alguém com quem casar, eu olho aparência, eu olho convivência,
eu olho um monte de aspectos. Quando eu olhei para minha senhora, eu a conhecia, eu devia ter uns 13 anos, ela tinha 12. Eu nunca imaginava, mas quando eu escolhi, e nós passamos a caminhar junto, nós entendemos que aquilo foi uma escolha, mas nós erramos muito um com o outro. Eu muito mais, porque eu falo mais. Mas nós erramos muito, mas são escolhas. Ah, mas se eu tivesse escolhido outra pessoa? Gente, poderia ter acontecido? Poderia. Mas quando eu olho para trás, eu não consigo enxergar que eu estivesse com outra pessoa. E não estou apenas fazendo uma declaração para ela, mas são escolhas. E às vezes a nossa escolha é contaminada de uma maneira tão estranha, que eu não posso pensar o seguinte: não, eu escolho Deus, música maligna. Você não escolhe, é Ele que te escolheu. Tudo bem que a partir daí, o processo de santificação, você luta para estar com Ele. Mas sou eu que sou escolhido por Ele, e não eu que o escolho. Então isso tem que ficar bem claro. Então tudo que Jesus fez apontava para a missão dele. E João estava mostrando. Os 3 primeiros milagres mostravam Ele como o Salvador esperado, o Salvador que viria, o Deus que transforma elementos, pegou água, fez virar vinho. Já imaginou? Você está com sede, você pega uma água gelada, Ele fazia assim, virava coca. Tem uns irmãos aqui que quase infartam se pensar num trem desse. Eu já vi gente brincar falando que vai ter Coca-Cola no céu. Se não tiver diabetes, está tudo certo, né? E nem matar ninguém. Jesus cura a distância com uma só palavra, a gente já viu isso. É aquele que atende às necessidades, curando, ressuscitando o filho do oficial. A gente viu isso no 3º sinal. E aquele que trouxe vida verdadeira e tirou o mundo da miséria. Que miséria? A miséria do pecado. Tirou as pessoas da miséria do pecado, tirou o mundo. Como? Aquele homem deitado no tanque de Betesda estava me mostrando como a humanidade é. A humanidade está perdida. Se vier uma doencinha sobre você, você vai internar, você pode internar e morrer. Eu que frequento semanalmente hospitais, gente, a gente fica pensando assim, eu lembro que a pessoa falou para mim essa semana assim: você vai cantar de máscara? Eu falei: gente, eu nunca mais entro no hospital sem máscara. É muita doença espalhada. Quem tem criança pequena aqui? Ficou muitas vezes doente nesse tempo de pandemia? Sim ou não? A maioria fala não, mas ficava antes, e muito. As meninas mesmo tinham sinusite 3, 4 vezes no ano. Então, esse negócio da máscara tem que ter um benefício também. A gente tem que enxergar a parte boa do negócio também. Amém, gente? Então, a gente tem que parar. Mas é ruim demais? Lógico que é. Outro dia veio uma pessoa tentando começar a comer com máscara. Ela mordeu a máscara assim, enfiando um sanduíche na boca. Sujou a máscara e não... Mas tem benefício também. Então, Jesus nos tira da miséria do pecado. E Ele se mostra compassivo, cheio de compaixão por nós. E tem uma coisa que Deus tem como característica de derramar sobre nós, é amor. Se você não se sente amado por Deus, eu quero que essa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo derrame amor sobre você. Porque Deus te ama de um jeito muito esquisito. Basta olhar para a cruz. Rapaz, achei que tinha apagado. Eu olhei, a luz apagou. Nós olhamos para a cruz e sabemos o amor de alguém que não merecia morrer, mas morreu. Isso tem que ser o nosso motor propulsor que nos joga para frente, que faz você querer mais. Então o propósito dos milagres não é o milagre, era o sinal. E hoje nós vamos meditar sobre essas quase 20 mil pessoas que foram alimentadas. Como assim? Surgiu comida do nada, mostrando que Ele é Deus. Deus é capaz de mudar qualquer circunstância. Então Jesus atravessa o mar da Galileia, chamado também de Tiberíades, com os discípulos procurando um lugar para descansar. A gente sabe pelos outros evangelhos que logo que João Batista morreu, acontece esse momento. João Batista morre, Jesus possivelmente ficou muito triste e sai para descansar. Depois que os discípulos tinham vindo da missão também. E ele vai para um lugar deserto porque ele queria fugir da multidão. Mas de repente, surpresa. Ele falou: não, vou fugir. Entrou no barco e saiu. Alguns devem ter corrido a pé, outros foram de barco atrás. Porque quando ele chega do outro lado, está lotado de gente. Eu não sei se você já tentou ficar sozinho. Às vezes ficar sozinho faz bem para a cabeça. Eu não gosto muito não.
A pastora sabe, eu gosto de movimento, não gosto muito de ficar sozinho, não. Até gosto quando eu vou fazer algumas coisas, mas não é o tempo todo, não. Até a gente estava rindo essa semana que meu sogro não estava aguentando mais ficar em casa e saiu para fazer compra. Nós demos uma bronca nele. Ele, não, gente, eu já tomei a primeira dose da vacina. Não, mas não, senhor, só vai ficar quieto aí. Gente do céu, é demais, né? Mas Jesus está querendo ficar sozinho porque ele quer descansar. Então fala, depois disso ele atravessou o mar da Galileia, conhecido como Tiberíades, verso 2. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele tinha realizado, tudo que ele tinha curado os enfermos. Então ele vai para uma cidade chamada Betsaida. Quem era dessa cidade? Pedro, André e Filipe. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os discípulos. Ele provavelmente sentou num lugar mais alto para poder falar para todo mundo. A multidão estava ali. Durante o dia todo ele tinha ensinado sobre o reino de Deus e curou pessoas. Imagine Jesus como pessoa, tanto que ele ficou exausto, gente. Acho que mãe tem um pouco desse sentimento. Quando o menino está pequeno, ele fica assim, ó, mãe, 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 mãe. Tem hora que a mãe fala assim, você não tem pai, não? Chama seu pai. Né? Eu acho que a fala que a criança mais fala na vida é mãe. Não, mas se ela tiver uma mãe presente, é impressionante. Eu brinco muito com o pastor Leopoldo, porque lá na oficina dele, ele é a mãe da oficina. Eu tenho Leopoldo. Mas é assim mesmo. Quem tem empresa sabe que é assim, acaba virando um pouco disso. Mas durante o dia todo, Jesus está cansado, mas ele está curando pessoas. Ensinando sobre o reino e curando pessoas. Sabe, de vez em quando a gente fica cansado e fica nervoso. E acaba sendo agressivo com as pessoas. Quem já confessa isso? Eu estou com a mão levantada aqui. Você vai ficando cansado, você fica mais bravo. Nós não temos direito. O Senhor Jesus está ensinando para nós um padrão. Mesmo cansado, dorme, toma um chá de camomila, inventa alguma coisa, mas não seja grosseiro. Olha o que o Senhor Jesus estava fazendo. E a Páscoa estava chegando, verso 4. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Isso talvez explique essa multidão de 5.000 homens, mais mulher e criança. Por quê? Porque essa região onde eles chegaram, de Betsaida, ela tinha no máximo 2.000 habitantes. E de repente tinha 5.000, uma loucura, e muitos desciam por aquele caminho. E essa foi a penúltima Páscoa de Jesus. A próxima ele já vai para Jerusalém para ser crucificado. E do verso 5 ao verso 9, Jesus prepara para o milagre, mas ele faz algumas coisas que ele faz conosco. O que Jesus fez com os discípulos ali é o que ele faz conosco. Verso 5, Jesus viu a multidão, aquela grande multidão, que vinha ao seu encontro. Voltando para Filipe, perguntou, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar essa gente? Ele deve ter tido uma conversa com os discípulos, e está anoitecendo, a multidão está ali. E muitos provavelmente não levaram comida para a viagem. Muita gente pobre descia para Jerusalém. E descia em jejum, eles desciam cantando, felizes, mas eles desciam em jejum, e muita gente pobre. E como atender aquela situação? Jesus pergunta para alguém que é da terra. Escuta, onde é que tem uma padaria próxima aqui para comprar pão para esse tanto de gente? Ele fala isso. Olha lá, onde comprar? Ele pergunta para Filipe. Filipe era de Betsaida. Mas engraçado, no verso 6, ele fala, Jesus disse isso para colocar ele à prova, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Filipe responde com incredulidade. Ele já tinha visto os milagres que Jesus tinha feito. Mas ele responde com incredulidade. Verso 7. Mesmo que trabalhássemos vários meses, nós não teríamos dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo. A outra versão diz, mesmo que tivéssemos 200 denários, um denário era o trabalho de um dia. Mesmo que eu trabalhasse 7 meses, eu não teria dinheiro para comprar para todo mundo. É isso que ele está falando. Os 3 milagres anteriores, Jesus quer gerar fé. Tanto que ele faz algumas perguntas. Quando Jesus pergunta isso para Filipe, ele está tentando, ô discípulo, você não viu o que eu fiz? Você não viu água virando vinho? Você não viu o cara sendo curado à distância? Mas ele responde com incredulidade. A gente vai ver desde o primeiro milagre. Qual foi o primeiro sinal? A água transformada em vinho. Ele fala para a mulher assim, o que eu tenho com você? É lógico que eu estou falando com muito mais ênfase. Ele não foi tão incisivo assim. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus estava fazendo isso, já sabendo o que ia fazer. Deus não se engana, gente. Por que um morreu e o outro não morreu? Deus não se engana. Eu estou terminando nas terças-feiras na live.
Essa semana eu termino o capítulo 24 de Mateus. A Bíblia diz que duas mulheres estarão empurrando o moinho, uma vai ser levada, era muito comum naquela época, as mulheres girarem o moinho, mas normalmente era 2, 3. Imagina, 2 mulheres estão empurrando a pedra do moinho, moendo o negócio, uma de repente fica duro. Cadê a outra? Foi. Uns vão, outros não vão. Uns vão para o inferno, mas porque escolheram ir para o inferno. Gente, eu fico pensando, tem gente que fez coisa errada e mesmo assim foi salvo, porque quem convence é o Espírito. Por isso que a obra da salvação, a glória toda, o mérito todo é de Jesus. Jesus pergunta para ela, fala assim, olha, não é chegada a minha hora, o que eu tenho com você? Mas mesmo assim ele faz o milagre. A cura do oficial do rei, ele fala para eles assim, se vocês não virem milagre, vocês não vão acreditar, né? Jesus fala isso para eles, não só para o oficial que estava com ele, mas ele fala para os discípulos ouvirem também. Mas ele cura aquele homem. O paralítico no tanque de Betesda, você quer ser curado? Gente, uma pessoa que está doente, chega diante de Deus, ela não quer ser curada, mas por que Jesus perguntou? Porque ele queria gerar fé. Eu te pergunto, o que você precisa hoje? Talvez o Senhor está te provocando isso, para você quebrar qualquer vínculo de incredulidade na sua vida. Não acredito muito nisso não. Em todos os milagres, Jesus quer gerar fé. Jesus pergunta, onde é que tem pão para comprar para esse pessoal todo? Jesus queria que Filipe respondesse, Senhor, tu sabes, o Senhor acabou de transformar água em vinho, há dias atrás, o Senhor sabe, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Mas ele não responde isso, ele não passa no teste. Ele fala assim, nós vamos precisar de 200 moedas de prata para comprar para todo mundo. Alguém tem aí? É o mesmo que alguém chegar em você e falar assim, alguém tem 20 mil reais aí para comprar comida? O susto. E ele está diante do Criador dos céus e da terra, gente. Nós somos assim. A gente sabe que Deus cuida de nós, mas chega um determinado momento, esse mês não vai. E Deus é poderoso para fazer milagre. A nossa primeira reação no ponto de vista humano é pensar assim, será que Deus tem poder para resolver esse problema? Eu não estou dizendo que nós não temos que planejar. Todo mundo tem que planejar. Quantas pessoas nós somos? Quanto que cada um come? Quanto custa um pão? Mas Filipe aqui deixou de lado o poder de Deus. Isso é uma lição para nós. Como que Deus vai resolver isso? Já sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele pode fazer, então tem que aprender a descansar nele. Mas aí no verso seguinte, o discípulo André, ele parece que vai dar uma luz, que ele vai fazer a pergunta certa, ou vai fazer a atitude certa. Verso 8. André era da região também, se aventura. Ele diz, verso 8, verso 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, mas que adianta para esse tanto de gente? Tem alguma coisa, 5 pães e 2 peixes, mas peraí, nós estamos falando de quase 20 mil pessoas, que eram 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Pão de cevada era pão de pobre, o pão de trigo era o pão de quem tinha dinheiro. E esse peixe era um peixe envinagrado, que hoje a gente vê como se fosse uma sardinha, o peixe mais baratinho que tem. Esse pão aqui não era um pão como a gente pensa um pão. Tem gente que fala assim, eu como um pão, estou satisfeito. Não, era uma bolacha, um bolachão. Então, uma pessoa que tem um bom apetite comeria 6, 7 bolachões dessa. Quem pega aquela bolachinha quadrada, creme cracker, quem tem um apetite bom come umas 30 daquela, né? Mas as minhas meninas mesmo, se deixar, elas comem de 6, 7, 8, assim, numa sentada. Mas Jesus está pronto para fazer o milagre. No verso 9 ele fala, o que adianta isso para tanta gente? Verso 10 Jesus diz para o povo sentar. A gente vai ver nos outros evangelhos que ele manda sentar possivelmente para contar em grupo de 50 e de 100. Então dava para saber quantas pessoas tinha por isso. Verso 11, então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Gente, imagina que cena mais doida. Toda vez que eu leio isso aqui, eu começo a me emocionar. Por quê? Pensa, gente, Jesus levantando para o céu, falando, Senhor, obrigado. E começar. E o treino acabava. Pensa aquele negócio pipocando e multiplicando e o povo comendo. Gente, pense, a gente no café da manhã aqui,
Muitas vezes sobrou, acho que a maioria dos dias sobrava comida aqui. Mas pensa esse negócio multiplicando e chegando queijo do Zé. Estou até fazendo propaganda para ele. Pensa o negócio multiplicando e o povo comendo. Era algo extraordinário. E todo mundo comeu e se fartou. Não foi aquele negócio assim, deu um pedacinho para todo mundo. Não, foi muita comida. Todos comeram. E quando terminou tudo, eles juntaram o resto. Verso 12. Todos estavam satisfeitos. Então Jesus disse aos discípulos, agora pega os pedaços. Gente, não pegou migalha não. O negócio foi multiplicando tanto que sobraram pedaços. Pegaram os pedaços, puseram no cesto. E as sobras, verso 13, deram 12 cestos. Aí você pergunta, por que 12 cestos? Eu, Vinícius, acho que a primeira coisa que Jesus queria mostrar para os discípulos é que cuidava deles. E eu acho que nesses dias Deus quer mostrar que cuida da gente, Wagner. Nós precisamos aprender a confiar nele. Então, 1 cesto para cada discípulo, para falar assim, vocês viram o sinal. 1 cesto para cada um. Gente, todo mundo comeu, e não era só pão, não, era pão e peixe. O povo comendo. Eu li uma frase há muito tempo atrás que eu concordo com ela. Quando eu começo a cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Tem gente que fala assim, não, quero dar um tempo, não quero fazer nada não, quero ficar quietinho, tudo bem. Mas quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Não no sentido de me servir, mas Deus vai trabalhando. É impressionante como Deus cuida da gente. Eu tenho certeza que você tem histórias para contar de como Deus cuidou de você nesse ano de pandemia que passou. E nós ainda estamos nela. Mas Jesus queria mostrar para eles que Ele era Deus, que Ele era poderoso. E aí vem 2 reações do povo. Verso 14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, eles exclamaram, sem dúvida, esse é o profeta que haveria de vir ao mundo. Até os incrédulos ficaram assustados. Gente, surgiu comida do nada. Isso, lá em Gênesis, algo surgir do nada, devido a uma palavra latina, ex nihilo. Deus cria tudo do nada. Então a primeira reação, gente, esse é o profeta, ele está citando Deuteronômio 18, 15, que diz, o Senhor Deus levantará um profeta no meio dos seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Então essa foi a primeira reação do povo, esse cara é um profeta, é o profeta que a gente esperava. Segunda reação, primeiro falaram que ele era o profeta que viria. Segundo, o povo declarou que ele era o Messias. E queriam fazer dele rei. Esse cara vai liderar o nosso povo. Só que detalhe, eles queriam ser livres do Império Romano. O Império Romano oprimia, cobrava impostos altos deles. Eles eram meio que escravos do Império Romano. Agora vai vir o cara pode nos dar comida. Chegou um cara poderoso para dar comida para a gente. Agora nós vamos sair metendo o pé no peito dos romanos. Ele vai ser nosso rei. Eles queriam fazer de Jesus rei na hora. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. De modo que ele se retirou. Não foi a primeira vez que Jesus foi tentado. Satanás tenta Jesus. Vou te dar todos esses reinos, você só tem que se prostrar diante de mim. Ele fala, sai daqui, Satanás. Jesus entendia que o reino dele é nos céus. Aí tem gente que leva para o outro lado, porque tem gente que fala assim, Jesus quer nos dar um reino político aqui na terra. Se ele quisesse, nessa hora, era hora de assumir, ué. Poxa, eu fiz o sinal, agora todo mundo está comigo. Vamos embora, gente. Eu acho que se fosse a gente, nós teríamos feito isso. Mas Jesus mostrou que o reino dele não era aqui. Ele veio para nos livrar do pecado, da morte. Ele veio nos tirar a culpa do pecado. Porque a gente cresce com a culpa do pecado. Então Jesus não veio como libertador social e político. Tem gente que confunde isso. Tem gente que prega e fala assim, o prefeito da cidade tem que ser crente. Não acho não. Eu acho que ele tem que ser correto e trabalhar. Se ele for uma pessoa de Deus, beleza, bom demais. Mas vai nos beneficiar. Gente, político não é para beneficiar um grupo, não. Ele tem que trabalhar em prol de todos. Ele tem que trabalhar em prol da cidade, do estado, seja onde for. Então, se esse fosse o objetivo de Jesus, ele teria sumido aqui. Mas Jesus recusa a oferta da multidão e sai para orar. Isso é maravilhoso. Mas o que isso nos ensina? Depois que Jesus fez esse sinal, a gente vai ver domingo que vem que ele anda sobre o mar. Inclusive, a gente está no impasse, não sabe se vai fechar tudo quarta-feira,
mais 14 dias. Se porventura for fechar na quarta, terça-feira nós temos culto presencial aqui. Aproveitando que vai fechar, a gente vai fazer um culto antes. Mas se porventura não for, domingo nós estaremos reunidos e nós vamos ver esse texto aqui. No verso 22, ele fala para as multidões que ele é o pão da vida. Bruno, vai para o verso 30 de João, por favor, 6. Olha o que perguntam para ele. Olha que Jesus já tinha multiplicado pão e peixe, Jesus já tinha curado um monte de gente, Jesus já tinha feito um monte de sinal. Gente, ele transformou a água em vinho. Verso 30. Eles responderam: se deseja que nós creiamos no Senhor, mostra-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Ele é confrontado. O que o Senhor pode fazer? Eles tinham esquecido tudo já. Verso 31. Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As escrituras dizem: Moisés lhes deu pão do céu para comer. Esse milagre, eles estão falando para Jesus, o milagre que você fez tem nada demais. Bom mesmo foi o pão do céu que Moisés mandou. Verso 32. Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Foi o meu Pai. E Ele é quem dá o verdadeiro pão do céu para vocês. Verso 33. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 34. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus queria mostrar para eles que era o pão da vida. Ele é o pão que nós precisamos, superior ao maná. Tem gente que acha que precisa só da provisão. Ah, se eu tiver dinheiro, está tudo certo. E se não tiver saúde? E se não tiver isso? Se não tiver aquilo? A gente começa a enxergar que o que a gente precisa mesmo é de Deus. Eu já cansei de falar aqui. Se qualquer um dos irmãos aqui tivesse com R$1 milhão na conta, você não estaria aqui agora de manhã. Você estava fazendo outra coisa. Estou certo, irmãos? Quem se alimenta de Jesus não vai mais ter fome. Quem bebe dele não vai mais ter sede. Então o objetivo do milagre daquele sinal é mostrar que ele é Deus, que ele tem poder sobre tudo, sobre as leis, ele faz surgir o que ele quer do nada, ele satisfaz as nossas necessidades espirituais e naturais também. Não tem nada que eu ofereça para ele que não tenha sido ele quem tenha me dado. E eu preciso pensar nisso. Então ele é o pão mais importante. Mesmo com milagres, as pessoas não acreditam nele. Jesus fez um milagre na frente de todo mundo, mas o povo estava atrás dele porque queria pão. O povo só foi atrás dele porque queria comida. Tem gente que só vai até Deus porque quer alguma coisa dele. Mas na realidade, o John Piper diz muito isso. Ele tem que ser o nosso prazer. Eu não tenho que buscar a Deus porque eu quero algo em troca. Ele pode me dar, então eu vou buscar, tudo bem. Mas ele tem que ser o meu prazer. Então esse texto nos desafia duas coisas. Primeiro, já estou terminando, crer em Jesus. E segundo, que o recebamos como sendo o pão que a minha alma precisa. Eu te pergunto, como está o seu coração essa manhã? Você está querendo um monte de coisa, ou você quer realmente falar assim, não, eu quero Deus, eu quero servir Deus, com tudo que eu posso. Ah, eu posso arrumar um negócio aqui? Posso. Eu posso servir o meu vizinho? Posso. Eu posso visitar uma pessoa no hospital? Posso, apesar de não estar tendo muita visita esses dias. Ah, eu posso visitar meu parente que está passando necessidade? Posso fazer isso? Posso. Nós precisamos entender que todos nós temos um papel de servir. E eu quero fazer duas aplicações para a gente terminar. Primeira, a incredulidade sempre bate na nossa porta. Ai Deus, será que esse mês... O Fagner na cara estão começando coleção nova dos vestidos. Para mim, os vestidos mais bonitos que eu já vi. E minha senhora usa e gosta demais também. A gente fica assim, poxa, será que vai vender? Será que vai fazer? Será que vai aparecer carro lá? Será que eu vou conseguir aquela peça que o miserável não me manda de outro estado? Que ele pega uns carros lá que só ele resolve. Será que eu não vou conseguir isso? Será que eu não... Nós precisamos exercitar a nossa fé. Porque a incredulidade vive, batendo na nossa porta. Luta, tribulação vem, para a gente aprender a confiar em Deus.
A tribulação não vem para matar a gente, não. Ela vem para nos ensinar a confiar no Senhor. É só esperar você fazer o barulho. Não tem nada errado em planejar. Você tem que planejar sim. Você tem que sonhar sim. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. E a segunda e última aplicação, versos 5 e 6. Bruno, põe lá para nós de novo, por favor. Jesus viu a multidão chegando ao seu encontro. Voltando para Filipe, perguntou: onde nós podemos comer pão? Disse isso para pôr ele à prova. Verso 6. Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Deixa eu te falar um negócio. Deus já sabe o que vai fazer. Ah, mas então não preciso orar, não. Deus te dá o privilégio de participar do processo e orar para Ele curar alguém. Mas no final a glória volta para Ele. Você só se torna o canal para Ele usar, para abençoar e o nome dele ser glorificado. Todo homem que tenta se exaltar acaba sendo humilhado. Então Deus já sabe o que vai fazer. Ele já decretou a providência dele. Mas enquanto isso nós vamos fazendo tudo que nós podemos fazer. As nossas orações, as nossas decisões, tudo isso envolve num processo. Poxa, mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Soberania de Deus com responsabilidade humana. Deus é soberano? É. Pô, mas Deus foi soberano até quando eu fiz bobagem? Sim. Mas Ele está te dando uma chance, a misericórdia dele se renovou essa manhã, para você começar uma vida diferente a partir de agora. Então, que nesse dia o Senhor conforte seu coração. Que você creia que Jesus é o pão da vida, que supre todas as suas necessidades, principalmente espiritual. Está assim de gente que fica trabalhando. Eu quero juntar dinheiro, eu quero... Ontem eu usei um texto no velório do Alexandre, que mexe muito comigo. O Salmo 39, o salmista fala assim: a gente trabalha, junta e não sabe quem vai gastar. Nós precisamos aprender a viver a vida. Nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, porque só nele que nós vamos ter alegria plena. O que todo mundo quer é paz. A gente vinha conversando isso ontem. Todo mundo quer paz, mas só vai encontrar a paz em Jesus. Então Jesus estava dizendo para esse povo: eu sou o pão que vocês precisam. Porque o que vocês precisam é na eternidade, não é aqui. Eu quero orar por você essa manhã. Se existia incredulidade no seu coração, se existia uma fagulha de falta de confiança nele, que em nome de Jesus Ele possa encher o seu coração de confiança essa manhã. Fique de pé no seu lugar, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu perdão. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós precisamos. E nós não vamos nos satisfazer com nada dessa terra. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender. Muitas pessoas dizem: a sua decisão muda o seu amanhã. É verdade. Mas nós sabemos que existe um Deus soberano. Ajuda-nos, Senhor. Governa as nossas intenções. Governa a nossa alma. Que a nossa alma, que se estiver abatida, amargurada, triste, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor arranque isso. Devolve a alegria da salvação. Em nome de Jesus, ajuda-nos a confiar que o Senhor é o pão que desce do céu, que supre as necessidades materiais e, acima de tudo, as necessidades sentimentais e espirituais. Em nome de Jesus, sara o nosso coração, Senhor. Sara o nosso coração. Sara o nosso coração, Senhor. Sara a tua igreja. Sara aqueles que estão em casa, Senhor. Sara aqueles que estão com medo de sair para a rua. Eu sei que existe muita prudência nesses dias, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa mostrar para cada um que a única coisa que a morte pode fazer com eles é entregá-lo nas mãos do Senhor. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, mas que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Queremos ser como Cristo, em nome de Jesus.
Tu és tudo que eu tenho, és tudo que eu preciso. Feche seus olhos, canta isso para o Senhor. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu anelo e desejo. Tu és tudo que eu quero, és tudo que eu anelo. Nada mais me satisfaz, nada mais me completa. Jesus, nada mais me satisfaz, nada mais me completa. Tu és real, tu és real, tu és real, simplesmente real. Tu és real, tu és real, simplesmente real. Amém. Que você entenda que Ele é tudo o que você precisa. Que você entenda que Ele é o pão que você precisa todo dia. Ele fala, aquele que comer de mim nunca mais vai ter fome. A gente vê as pessoas com fome de amor, com fome disso, com fome daquilo. Nós só nos satisfaremos nele. Só Ele pode pôr. É igual quebra-cabeça. Ele vem e encaixa a peça que está faltando. Ele põe dentro de nós aquilo que só Ele pode suprir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. E que em nome de Jesus você tenha uma semana extraordinária. Deus te abençoe. Abrace bem sua família. Queria muito pedir que todo mundo se abraçasse, mas a gente não pode ainda. Abrace sua família. Deus te abençoe. Ótimo domingo. E até terça, se for fechar na quarta. Se não, live normal. Sábado, Conexão Jovem. Domingo, 9h30 da manhã, estaremos reunidos. Deus te abençoe. Tu és real.